Estudo bíblico ilustrado, desvendando as Escrituras. Estudo a volta de Jesus. A primeira pergunta do estudo da volta de Jesus é: qual é a mais grandiosa promessa que Jesus fez à raça humana? Em João, capítulo 14, versos de 1 a 3, nós lemos: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Agora, pergunta número 2. Como os anjos enviados do céu confirmaram esta promessa? Atos, capítulo 1, versos de 9 a 11. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, e disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Pergunta número 3. A Bíblia fala da volta de Jesus, mas de que maneira ocorrerá a sua vinda? Mateus, capítulo 24, versos 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E ainda, em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. A promessa está feita. Cabe a cada um de nós, seres humanos, aceitarmos e confiarmos de que todas elas se cumprirão, porque toda a Bíblia nunca deixou de mostrar que Cristo sempre cumpriu as suas promessas. Pergunta número 4. O que acontecerá com as pessoas que já morreram, mas acreditando e aceitando a Cristo como seu Salvador pessoal? E os vivos, que também estarão vivos por ocasião da volta de Jesus e creem que Jesus é o seu Salvador pessoal? O que acontecerá nesta ocasião? Vamos ler no relato de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 55. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E a mesma mensagem nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 16 a 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos elevados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E agora a pergunta número 5. Será que podemos marcar uma data para a volta de Jesus, mesmo que aproximada? Lemos em Mateus, capítulo 24, verso 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Agora a pergunta número 6. O que acontecerá com os vivos que não aceitam ou não aceitaram o plano da salvação? Lemos em Apocalipse, capítulo 6, versos 14 a 17. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Pergunta número 7. Como a Bíblia explica sobre os que fizeram o bem e os que fizeram o mal? Lemos em João, capítulo 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Ainda em Mateus, capítulo 25, verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E ainda em Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Cristo e de Deus e reinarão com ele 1000 anos. Pergunta número 8. A grande esperança do cristão é a vida eterna e ver Jesus voltar. O que os cristãos falarão nesse dia da volta de Jesus? Lemos em Isaías, capítulo 25, verso 9. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará, e este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Pergunta número 9. Qual o convite que Jesus faz hoje a toda a raça humana? Lemos em Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ainda em Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Veremos agora a sequência dos acontecimentos da volta de Jesus. Jesus fala dos sinais da sua volta. Todos os sinais e profecias se cumprem. Jesus vem com todos os anjos, com poder e grande glória. Os vivos convertidos são transformados em um piscar de olhos. Os mortos em Cristo ressuscitam transformados. Todos os ímpios morrem pelo resplendor e a presença de Cristo. Jesus leva todos os salvos para o céu. Só Satanás fica nesta terra sem ter quem tentar. Tem início no céu
os 1000 anos com os salvos. Jesus volta com todos os salvos e a Nova Jerusalém. Todos os ímpios são ressuscitados e ficam diante da Nova Jerusalém. Satanás e os seus anjos e todos os ímpios tentam tomar a cidade Nova Jerusalém. Cai fogo do céu e Satanás, seus anjos e todos os ímpios são destruídos. E assim cumpre-se toda a profecia bíblica, aonde toda a eternidade será passada com Cristo, aonde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas foram passadas. Se o seu desejo é também se preparar para a volta de Jesus, estude a Bíblia, ore e peça ao Senhor que o ajude a se preparar a cada dia para este grande acontecimento, que com certeza fará a grande diferença na sua vida hoje, com a esperança da volta de Jesus.